Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil, direto dos estúdios da Rede Século XXI aqui de Valinhos. Eu sou o diácono Eric Módulo e o programa Eclésia é um programa de catequese, um programa de doutrina da Igreja Católica. É um espaço onde a gente discute um assunto relacionado à doutrina da Santa Igreja Católica. Ao meu lado, nosso querido amigo comentarista, Padre Guido Montinelli, doutor em Bíblia, que sempre está aqui conosco nos ajudando. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Quero entrar nas vossas casas com tanta alegria, com tanto entusiasmo, porque tratamos sempre da palavra de Deus e quanto mais se conhece, mais se ama. Sobretudo neste período que nos aproxima cada vez mais da grande solenidade da comemoração da chegada de Jesus, o nosso Salvador. É verdade, Padre Guido. Padre Guido, antes da gente começar a nossa conversa sobre o tema do programa de hoje, já vou dizer qual é, quero só fazer um rápido comentário aqui, pois na semana passada nós estávamos conversando sobre liturgia e aí eu estava explicando aqui para os nossos amigos telespectadores como que a igreja faz para calcular a data do domingo da Páscoa. E eu acabei me confundindo aqui com o hemisfério norte, hemisfério sul, para falar o que era primavera, o que era outono. E acabou não ficando claro um pouquinho, eu mesmo me confundi, eu peço desculpas aos nossos amigos telespectadores. Até recebemos alguns e-mails dos nossos amigos telespectadores, nos lembrando e nos pedindo orientação melhor sobre isso. Então vamos lá. Como que a igreja faz para calcular o domingo da Páscoa? O equinócio da primavera, primavera no hemisfério norte e no hemisfério sul, é equinócio de outono. Equinócio, que acontece dia 22 ou 23 de abril, é um dia que tanto o dia quanto a noite tem 12 horas. Chama equinócio, esse fenômeno. Após o equinócio da primavera, primavera por quê? Porque no hemisfério norte é primavera nesse período. 22, 23 de abril, por aí. Então, após o equinócio da primavera, espera-se uma lua cheia, e após a lua cheia, o primeiro domingo será o domingo de Páscoa. Então, espera o equinócio da primavera, primavera, pois, no hemisfério norte justamente primavera, aí espera a lua cheia após o equinócio, e o primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera é o domingo de Páscoa. Então, que fique bem claro isso para quem assistiu o programa da semana passada. Estou aqui fazendo, então, um esclarecimento para ficar claro, não ter nenhuma dúvida, certo? Eu fui meio confuso semana passada quando fui explicar isso. Por exemplo, quando se calcula a data da Páscoa, todas as outras datas móveis do calendário litúrgico, com a data da Páscoa fica mais fácil. 50 dias depois, por exemplo, é Pentecostes. Mas o assunto do programa de hoje não tem a ver com a Páscoa, não, né? Tem a ver com o Natal de Jesus Cristo. Por quê? Estamos conversando assuntos relacionados ao Advento, ao Natal. E vamos conversar no programa de hoje sobre a infância do menino Jesus. O Padre Guido Montinelli vai nos ajudar a entender um pouco mais desse assunto, que às vezes surge um pouco de dúvida, né, Padre Guido? Porque, de certa forma, nós não temos muitas informações sobre a infância do menino Jesus. E logo depois, um período longo sem informação nenhuma, adolescência e juventude. Pois então, Padre Guido, vamos conversar sobre esse assunto, a infância do menino Jesus. Olha, em primeiro lugar, Eric, o que você está dizendo e afirmando, compartilho plenamente. Nós temos documentos históricos que chamamos de evangelhos, que após ter passado por um exame muito profundo da parte do magistério da Igreja, foram aprovados como divinamente inspirados. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles falam da vida de Jesus, mas a vida pública de Jesus, do ministério de Jesus. E somente Mateus e Lucas dedicam 2 capítulos à infância de Jesus. Só 2 dos 4 evangelistas Sim. Que vão falar então sobre a infância. Perfeito, com episódios belíssimos que nós vamos inclusive estudar neste nosso programa, mas também neles, Mateus e Lucas, quando Jesus chega aos 12 anos de idade, não comunicam mais nada a não ser uma frase genérica. Jesus crescia em sabedoria, fisicamente, trabalhando, submisso aos seus pais, preparando-se para a sua missão. Certo. Agora, a partir dos 30 anos, eis que os 4 evangelistas entram em ação. Ô, Padre Guido, será que é porque o objetivo desses evangelistas não estava relacionado muito com os dados históricos e mais relacionado com o ministério de Jesus? Perfeito. Os evangelhos não têm a finalidade de relatar uma cronologia da vida de Jesus, certo? Mas episódios marcantes do ministério.
E para nós é motivo de alegria também ter o conhecimento de Mateus e de Lucas a respeito de vários episódios da infância de Jesus, né? Desde a visita do arcanjo Gabriel, né? Para Nossa Senhora, e também, como nós notamos em Mateus, ainda o anúncio da chegada de Jesus através da chegada do precursor de Jesus, de João Batista. E são episódios belíssimos, né, que mostram o plano de Deus que se realiza por etapas e digamos assim, sem nenhuma contradição, deixando todo mundo de boca aberta, mas nada impossível diante de Deus, né? E hoje estas notícias que nós temos da infância de Jesus constituem a alegria típica do Santo Natal, que comove a humanidade inteira. Todos nós vibramos de alegria quando um bebê vem ao mundo, para a alegria da sua família, né? A vida que continua. Sobretudo pensando que este bebê é o Filho de Deus que aceita a natureza humana, menos o pecado, e vem para resgatar a humanidade de toda forma de erro e de mal. O Padre Guido, eu estava falando agora há pouco, explicando ainda, relacionado a um assunto que abordamos na semana passada, da data, como a igreja faz para saber qual é a data do domingo de Páscoa, eu acabei de explicar. Pois é, uma data móvel no calendário litúrgico. Agora, o Natal não. O Natal é uma data fixa, 25 de dezembro. E há muita especulação sobre essa data, né? Alguns vão dizer que a igreja acabou escolhendo essa data por devido a uma outra festa que tinha pagã. Explica essa história aí pra gente, Padre Guido. Sim. Em primeiro lugar, várias pessoas perguntam, padre, tem uma data na Bíblia que fala do 25 de dezembro? Não. Foi uma data construída, digamos assim, pela piedade religiosa cristã e que foi celebrada desde os primeiros séculos da história. Temos algumas versões que justificam o dia 25 de dezembro. Você falou no começo, né, do equinócio do hemisfério norte, equinócio de primavera, né? E voltamos novamente exatamente no hemisfério norte do mundo, né? No inverno, e agora já estamos no período muito frio, já aparece também a neve. Né? Nós, daqui a pouco entramos no verão, mas lá começa o inverno. Acontece que tantas vezes a temperatura, que é muito rigorosa, até debaixo de zero, acontece que neva também. E a natureza cobre tudo com a neve. No dia 25 de dezembro, os romanos faziam uma grande festa ao Deus Sol. Para eles, uma festa pagã. Uma festa completamente pagã. Certo. E faziam uma festa ao Deus Sol para que, com os seus raios, com o seu calor, pudesse derreter, digamos assim, né, toda a neve que cobria a natureza, para que aquela semente que meses antes tinham sido plantada pudessem logo brotar e aparecer. Era uma festa pagã de propiciação para o Deus Sol. Os cristãos, né, olhando para os pagãos, quando o imperador Constantino deu liberdade de culto para os cristãos, e logo em seguida, inclusive, a religião cristã foi oficializada como religião, né, do Império para Romano. todo o Império Romano. Os cristãos acharam por bem, usamos a palavra copiar, pegaram o estímulo desta festa pagã e, ao invés de considerar o sol como um astro, é o verdadeiro sol que ilumina para toda a humanidade, que é Jesus. E por isso encaixaram no dia 25 de dezembro esta solenidade do nascimento de Jesus. Em base a esta data fixa,
Também outras datas referentes à vida de Jesus que nós comemoramos no calendário litúrgico estão baseadas exatamente no dia 25 de dezembro. Por exemplo, Jesus, como homem, demorou, como cada um de nós, 9 meses para vir ao mundo. Por isso, o dia 25 de março é o dia da anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora. Como também até o pontificado de Papa, que hoje é Beato Paulo VI, no dia 1º do ano se celebrava a festa da circuncisão de Jesus. Porque, conforme o calendário da história da época, um menino com 8 dias de nascimento era apresentado ao templo onde faziam a circuncisão. Hoje essa festa foi abolida, né? Foi abolida e, em lugar desta solenidade, o Papa Paulo VI instituiu a solenidade de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Teotocos, né? que é o dia Teotocos, 1º de janeiro, exato. isso mesmo. Para consagrar a intercessão de Nossa Senhora, o ano novo que acaba de chegar. Ô, Padre Guido, mas ainda na questão do dia 25 de dezembro, em relação ao Natal, tem uma outra coisa também, que é um raciocínio simples, puro, uma lógica tremenda, que diz respeito a uma possibilidade real de Jesus ter nascido ou no próprio dia 25 de dezembro, ou bem próximo disso, entre o dia 20 entre o dia 30 de dezembro, quando, por exemplo, a gente tem contato com uma informação relacionada ao pai de João Batista, Sim. Zacarias. Você pode explicar isso para a gente? Sim. No Evangelho de São Mateus, temos que dizer muito obrigado a este homem que registrou muitos episódios extraordinários, está escrito o seguinte, que o arcanjo Gabriel apareceu a Zacarias, o pai de João Batista. Zacarias era um homem dedicado ao culto no templo e havia como um rodízio, inclusive cada um ficava um determinado período de um mês e devia cuidar das coisas de Deus, dos paramentos, das cerimônias, dos horários, da presença do povo, da limpeza, etc. Quer dizer, só para ficar claro, desculpa interromper, Padre Guido, quer dizer que os sacerdotes serviam o templo, o antigo templo, em espécie de turnos? Sim. É isso? Eles se revezavam em turnos? Se revezavam em turnos, Certo. exato. E num serviço completamente gratuito, inclusive. E foi aí que o arcanjo Gabriel apareceu para Zacarias, dizendo que se tornaria pai do precursor de Jesus. Zacarias respondeu para o arcanjo, mas para aí, eu sou uma pessoa idosa, minha esposa também, inclusive minha esposa é até estéril. Mas o arcanjo disse, olha, que nada é impossível para Deus. E como sinal de autenticidade e de verdade de tudo que estava comunicando, eis que de repente Zacarias ficou mudo. Quando ele chegou em casa, foi a todo mundo admirado o que aconteceu. E ele ficou sem poder falar, gente, por vários meses. Quando nasceu João Batista, as pessoas se questionavam qual é o nome que vamos dar para este bebê. E algumas pessoas falavam o nome de um parente, do outro, etc. E fizeram um sinal para Zacarias para que ele mostrasse qual era o nome que queria que fosse dado ao seu filhinho. E mandou vir uma tabuinha, né, e escreveu, João vai ser o seu nome. E de repente a sua boca se soltou, voltou também a palavra. Certo. Agora, fazendo bem o cálculo do período no qual Zacarias trabalhava como sumo sacerdote, como sacerdote no templo, com também os 9 meses, né, de gestação de Nossa Senhora, e calculando, inclusive, que no 6º mês de gravidez, como está escrito no Evangelho de São Lucas, o arcanjo Gabriel apareceu a Nossa Senhora anunciando o mistério da encarnação de Jesus, os resultados destes cálculos levam exatamente ao mês de dezembro, nos últimos dias de dezembro. Quer dizer, se a gente pensar então nessa lógica, Sim. primeiro bíblica e depois também relacionada à tradição,
especialmente dos turnos dos sacerdotes, e sendo que Zacarias estava servindo no seu turno quando recebeu o anúncio do anjo, a gente chega ao cálculo que há uma lógica aí de que provavelmente Jesus tenha mesmo nascido, se não no dia 25, bem perto disso. Mas a piedade popular, católica, taxou a data do dia 25 e desde então, desde o primórdio da igreja, né, Padre Guido? Exato. Até hoje. E podemos dizer que por muitos séculos, até todos os protestantes aceitam essa data, né? Temos alguns ritos iniciais, mais do Oriente, onde calculam para o dia 6 de janeiro, que é o dia da Epifania, a vinda dos Reis Magos. Mas, em geral, todo mundo aceita a data do dia 25 de dezembro. Só para ficar bem claro, a palavra epifania, que tem a ver com o assunto, significa? A palavra grega é manifestação pública ou reconhecimento oficial da pessoa de Jesus, porque os magos, que não eram três, né, a tradição bota os três porque foram três os tipos de presentes. Então eu acho melhor o seguinte, Padre Guido, é melhor a gente ir para o intervalo, que a gente está terminando o tempo do nosso primeiro bloco, não vai dar tempo de o senhor entrar nesse assunto aí, e a gente vai ter que parar já para o intervalo. Então vamos fazer nosso primeiro intervalo. Na volta o senhor explica essa história dos magos. Quantos eram esses reis? Que significa o fato de ser chamado de mago? E será que tem algum símbolo teológico nos presentes que eles levaram ao menino Jesus? O senhor vai explicar tudo isso pra gente após o intervalo. Não sai daí, a gente volta já já. Aí, Padre Guido, no bloco anterior, eu deixei um assunto aqui que o senhor retomasse agora a partir desse bloco, relacionado aos reis magos, né? A tradição, a gente acabou adotando 3 reis magos. Primeiro de tudo, eles eram magos? Que tipo de magia eles faziam? Segundo, quantos eram, ou quanto a gente imagina que possam ser, se são 3 mesmo ou se não são? E falar um pouco sobre os presentes que eles levaram para Jesus. Certo. Deixamos em primeiro bem claro o seguinte: somente o evangelista Mateus, que fala deste episódio. Certo. Lucas, que fala da infância de Jesus, não cita o episódio dos magos. Não eram reis, não está escrito, e não eram 3. O evangelista Mateus fala alguns magos do Oriente. Eram pessoas sábias, talvez pessoas que estudavam muito até a astrologia, inclusive quando se encontraram com o rei Herodes, falaram que estavam acompanhando o caminho de uma estrela. Certo. Exato. Desculpa um interrompimento aqui, Padre Guido, rapidinho. A astronomia e a astrologia, naquele período, não eram ciências tão bem diferenciadas. Estudiosos dos astros. Exato. Mas hoje existe, claro, uma diferença entre essas duas ciências, mas estudiosos dos astros, seja de astronomia ou astrologia, não é isso, Padre Guido? Perfeito. Agora, está escrito que eram magos, gente também de destaque até social, por isso imaginamos caravanas, não somente com os 3 que nós colocamos até dentro do presépio, né? Provavelmente vários. Várias pessoas. Depois, é como acontece hoje, quando uma autoridade, um presidente da República vai para cá e para lá, nunca vai sozinho, é sempre uma caravana que o acompanha, né? Naquela época, com aqueles meios de transporte, né? Talvez camelos, talvez burros, cavalos, etc., né? E com tanta gente que os acompanhava. E eles seguiram o caminho desta estrela, que exatamente na altura da cidade de Jerusalém desapareceu. Foi aí que eles sentiram a necessidade de fazer uma pergunta para o rei de Jerusalém, era o rei Herodes. O rei Herodes não sabia de nada disso. Ele também chamou os sábios, os astrônomos, os astrólogos, né, daquela época, que trabalhavam perto dele. E eles responderam, alguém disse: olha, eu vi na Bíblia que vai nascer em Belém. Belém, na época, era como se fosse um distrito de Jerusalém. Certo. Mas eram 7, 8 quilômetros longe. Hoje está tudo dentro da grande Jerusalém, né? E o rei Herodes, usando uma aparência, digamos assim, tipicamente hipócrita, falsa, disse para os magos o seguinte: vão até Belém, procurem, e quando encontrarem, depois vocês me avisem
para que eu também possa ir adorar o Rei dos Reis que deve chegar. Mas disse isso querendo e planejando já de acabar logo com o menino Jesus. Os reis magos foram para Belém, encontraram o menino Jesus, um pequeno pormenor, né? E o evangelista São Mateus, no seu evangelho em língua aramaica, traduzido também para na língua latina por São Jerônimo, usa esta expressão, lá em Belém, em língua latina, entrantes in domo, traduzindo para o português, entrando dentro da casa. Não se fala mais de manjedoura, de estrebaria. Isto é, finalmente alguém, graças a Deus, abriu as portas para acolher o menino Jesus e Nossa Senhora e José. Nós continuamos, na verdade, com a tradição de colocar os magos dentro do presépio. Assim, nesse caso, Padre Guido, dá-se a entender de que não necessariamente a visita desses magos, reis magos, como ficou a tradição apenas 3, mas essas pessoas, provavelmente quando encontraram Jesus, ele não era tão recém-nascido assim. Não. Dá para entender nesse jeito. Exato, provavelmente a Sagrada Família já teria ido para casa e tudo mais. Sim, pelo menos já quando estava com alguns meses, pelo menos, né? Agora, este pormenor é importante, mas devemos destacar o significado da visita dos magos. Você me fez uma perguntinha do que significa epifania. Isto é, a manifestação pública, porque Jesus é reconhecido por pessoas que vêm de longe, vieram do Extremo Oriente. Aliás, adiantando já, quando visitaram o menino Jesus, de repente os magos receberam mais uma visita de um arcanjo, foram avisados de voltar para a sua terra, mas não passando pelo centro de Jerusalém, para informar o rei Herodes. Né? E os magos obedeceram. Com as suas caravanas, todas aquelas pessoas voltaram por outro caminho. Diante deste episódio, o rei Herodes havia feito uma pergunta para os magos. Há quanto tempo você está no caminho, seguindo a estrela? E os magos responderam, há 2 anos. 2 anos. O que o rei Herodes fez? Chamou os seus soldados e deu ordem de matar os meninos homens de 2 aninhos para baixo, lá em Belém, pensando de incluir entre eles também o menino Jesus. Entendi. Agora, o que merece destaque neste episódio é o valor teológico dos 3 presentes. E sim, são 3 os presentes. E o que significa então, Padre Guido? Exato, o ouro, o incenso e a mirra. Oferecendo ouro, os magos reconhecem que Jesus é rei. Geralmente uma pessoa que usa muito ouro, né, uma coroa de ouro, né, é uma riqueza que destaca uma pessoa até no nível social. Quindi Jesus é reconhecido como rei através do ouro. Um dos magos ofereceu incenso. O incenso é aquela resina, né, que quando é a contatto com uma chama, com umas brasas, solta um cheiro muito forte e a fumaça que sobe. O incenso é presente na história há milhares de anos e era usado para mostrar digamos, um culto de adoração para os deuses pagãos, etc. Os magos, doando incenso para o menino Jesus, reconhecem que ele é Deus. Bonito. Porque somente Deus deve ser adorado. Agora, a mirra. Muitas pessoas questionam, aliás, muitas até telefonam para os padres. Padre, mas o que é esta mirra? Qual é o significado? A mirra era uma pomada preta, muito densa e muito cheirosa, que era usada na hora da morte de uma pessoa. Alguém poderia dizer, mas padre, o menino Jesus acaba de nascer e recebe um presente para a morte. Aí que tem o sentido teológico.
Quando falecia uma pessoa na época de Jesus, não existia nenhum meio de comunicação para avisar os familiares ou amigos, né, até para um breve velório, digamos assim. Então, o que faziam? Tiravam a roupa da pessoa morta e no corpo inteiro passavam esta pomada muito cheirosa, que é espalmada no corpo e penetrando no corpo do morto, atrasava de vários dias o processo de decomposição. Certo. E podia enfrentar até alguns dias a mais, dando assim uma possibilidade aos familiares de chegar aí e prestar uma homenagem. Né? Isso talvez para ressaltar a humanidade de Jesus? Exato, para dizer, você é rei, o ouro, você é Deus, o incenso, mas você também é homem. E como homem, você irá morrer. Mas nós, desde já, queremos que o teu corpo não seja sujeito à decomposição, porque nós gostamos muito de você. Por isso é muito significativo este oferecimento, né, destes dons para o menino Jesus. E imaginamos Maria e José como devem ter guardado estes presentes, né, que vieram de tão longe, inclusive. Né? Bonito, muito bonito. Ô, Padre Guido, a gente está falando da infância do menino Jesus, ainda, claro, da primeira infância, das suas primeiras horas e meses de vida. A gente vai falar até um pouquinho mais aqui a questão do encontro no templo, quando Nossa Senhora se perdeu do seu filho aos 12 anos, depois se encontrou, a gente vai entrar nesse assunto já já. Mas, sim. Padre Guido, antes ainda do nascimento de Jesus, queria um comentário rápido do Senhor do encontro que tanto João Batista e Jesus tiveram antes de nascer ainda. É bonita essa passagem, Padre Guido. Aí deixamos o Evangelho de Mateus e vamos ler o Evangelho de Lucas. Certo. É ele que fala isso, né? Porque o arcanjo Gabriel, logo após ter anunciado o mistério da encarnação de Jesus, e logo após ter recebido, né, a resposta positiva de Nossa Senhora com aquelas palavras, essa aqui é a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua mesma palavra, o anjo desapareceu e Maria obedeceu a uma ordem que o anjo lhe tinha dado, de ir socorrer e ajudar esta sua parenta Isabel, certo? Que apesar da idade avançada e também pelo fato que era estéril, mas nada, repito, é impossível diante de Deus, estava já no 6º mês de gravidez. Certo. E Maria correu, belíssima palavra que Lucas coloca no seu Evangelho, traduzindo com San Jerônimo para a língua latina, festinans, em português, correndo. Maria correu às pressas, certo, de Nazaré, que é na Galileia, até uma cidadezinha, uma aldeia perto de Jerusalém, com o nome de Ein Karin, onde morava Isabel e Zacarias, e Isabel estava já no 6º mês de gravidez. Né? Maria ficou 3 meses lá. E agora o que ele diz o evangelista São Lucas? Quando as duas se encontraram, Isabel e Nossa Senhora, na hora de dar aquele abraço, Isabel soltou uma frase que só se pode explicar que foi divinamente inspirada. O que é que eu fiz para merecer que a mãe do meu Senhor me visite? Quem que tinha falado para Isabel que Maria era a mãe do meu Senhor? Somente uma inspiração do Espírito Santo. E o evangelista Lucas fala que João Batista no seio de Isabel, como também o pequenino Jesus que estava se formando, vibraram de alegria, pularam no seio. Eu quero só lembrar um comentário rapidinho, Padre Guido, porque o verbo, muito interessante isso, o verbo original do hebraico que foi usado nessa passagem tem a ver com uma tradução ao pé da letra, que para a gente ficou como vibrou, pulou de alegria, tremeu, estremeceu de alegria, mas é o mesmo verbo que também pode ser traduzido como dançou. Esse verbo, no hebraico, foi usado também na antiga passagem lá no Antigo Testamento, quando Davi dançou na presença do Senhor. É o mesmo verbo.
É bonito, porque de certa forma, João Batista também dançou na presença do Senhor, pulou, se alegrou, etc. Só que agora de uma outra ótica, não mais como Davi diante da Arca da Aliança, mas agora diante do próprio Jesus. Se bem que Nossa Senhora, Padre Guido, também é chamada da nova arca, não é? Sem dúvida. Então, né? Também tem a ver, ele estava diante da nova arca, né? Olha, aí poderíamos ter uma palavra meio vulgar, assim, um concurso de santidade. Porque, olha, um mais santo que o outro, né? Zacarias, Isabel, João Batista, Nossa Senhora e Jesus. Olha isso, né? Foi um encontro extraordinário. Inclusive, Eric, é bom que os nossos amigos telespectadores saibam que na arte cristã, até na Idade Média, nós temos várias obras, várias pinturas de Nossa Senhora com duas crianças ao lado. Né? Uma é Jesus, outra é João Batista. Não temos, na verdade, episódio de um encontro, mas a piedade cristã religiosa criou também estas cenas. Pô, se eram primos, tem grande chance de que se encontraram mesmo. Com certeza, apesar da né? distância, exato. Inclusive, João Batista, não esqueçamos, né, que recebeu cedo a vocação de fazer algo para preparar o ambiente para acolher Jesus. Mas não acolher Jesus bebê. Jesus já era adulto, com 30 anos de idade, quando João Batista gritava, convertei-vos, né? No Evangelho desses domingos passados, no segundo domingo, né, do Advento, falava exatamente isso, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, porque entre vocês está morando e vivendo um homem diante do qual eu não sou digno, né, de carregar as sandálias. Talvez isso aqui confirma aquilo que o senhor disse agora há pouco, já que só aos 30 anos que ele começou, vamos dizer assim, a apresentar Jesus, vamos, se é que a gente pode dizer, anunciar, preparar o caminho do Salvador, daquilo que o senhor falou agora há pouco, que os evangelistas estavam preocupados com o ministério de Jesus. O ministério de Jesus. Sim, inclusive é bom, não vamos sair da estrada, né, para anunciar aos nossos amigos que Mateus, Marcos e Lucas, todos os três, falam do ministério de Jesus como adulto, ao passo que João fala também, ele, é claro, do ministério, mas com um destaque especial. Ao passo que Mateus, Marcos e Lucas contam tantos episódios da vida de Jesus, João está mais interessado em contar, em relatar os discursos de Jesus. Certo. Hoje nós temos um patrimônio, gente, extraordinário de sabedoria e de ascética, graças ao evangelista São João, que relatou. Ou devia ter uma memória até não comum este homem, né? Pois é. E hoje nós encontramos os textos originais que são uma aula constante, digamos assim, para o crescimento da nossa vida cristã, no pleno respeito da profissão, do estado de vida que nós abraçamos. Muito bem. Padre Guido, a gente vai para mais um intervalo. Tem dois assuntos que nós não podemos encerrar o programa sem um comentário do senhor. Bom, o primeiro deles, que o senhor falará no próximo bloco, é a questão do que aconteceu com Jesus aos 12 anos, que é a principal informação que a gente tem da infância de Jesus, início já, né, da pré-adolescência, Jesus com 12 anos. Então você vai explicar um pouquinho para a gente dessa passagem. E vou fazer uma pergunta também sobre São José. Será que São José não estava presente até o dia da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que... O que aconteceu com ele? O senhor vai explicar para a gente o que a gente pode ter de fonte para entender isso e o que a igreja ensina sobre isso. Perfeito. Vamos para o intervalo então, daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Até já. Esse é o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Estou conversando aqui com o Padre Guido sobre a infância de Jesus. Falamos bastante não só sobre por que será que temos poucas informações sobre a infância, mas também assuntos relacionados ao nascimento, nos primeiros meses, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, é um tempo para isso, né? Estamos vendo a expectativa, o advento, a expectativa do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a festa importante, a segunda mais importante do calendário litúrgico, que é o Natal. É claro que a data mais importante de todo o calendário litúrgico é a Páscoa, mas o Natal, posso dizer assim, né, Padre Guido, é a segunda data mais importante do calendário litúrgico, né? Sim, exato. A Páscoa é prioritária, certo, né? Porque, inclusive,
podemos afirmar com toda sinceridade, porque foi mesmo assim, que até a pregação dos primeiros apóstolos, mesmo não tendo papéis nas mãos, era exatamente o mistério da Páscoa. Nunca ninguém tinha ouvido falar que um morto ressuscitasse, né? E foi o tema principal da pregação que convencia muitas pessoas a abraçar a fé e receber o Santo Batismo. É claro que, querendo dar as boas-vindas ao nosso Salvador, a solenidade do Natal foi introduzida e começou a ser celebrada no mundo inteiro, né? E hoje, digamos a verdade, é uma solenidade que mantém o seu esplendor, né? Não vamos fazer uma hierarquia de solenidades. Porém, é claro, a Páscoa mexe mais com o coração, porque estamos diante da paixão e da morte de Jesus. Ao passo que o Natal mexe mais com a nossa emoção imediata. Todo mundo fica comovido diante de um presépio, né, diante de uma árvore de Natal, diante de uma festa da família, etc. Por isso está muito vinculado, né? A festa do Natal muito vinculada à questão da família, Sim, né, Padre Guido? exato. Ô, Padre Guido, um rápido comentário ainda, mas tem coisa importante para o senhor comentar nesse bloco. Mas rapidinho, em 30 segundos, Padre Guido, relembra um detalhe que o senhor já contou aqui para a gente. O senhor contou, inclusive, quando nós fizemos o programa sobre a festa de finados. Depois tem uma passagem com Santa Teresinha, de que ela teria pedido ao menino Jesus, que ela tinha visões místicas, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se comunicava a ela, para ela entender um pouco mais de em que ocasião as almas eram mais, vamos dizer assim, salvas, retiradas do purgatório ou salvas diretamente. E ela perguntou isso ao menino Jesus de maneira mística, né? Santa Teresinha é uma das maiores místicas da igreja. E qual foi a resposta que ela obteve, Padre Guido? Perfeito. Ela fez essa pergunta ao menino Jesus amando da sua superiora, da priora do Carmelo. Certo. E o menino, isto é, a pergunta é quando é que no decorrer do ano mais almas do purgatório vão para o céu. E o menino Jesus que lhe apareceu no colo, 2 dias depois, deu esta resposta. Isso acontece de uma maneira especial 2 vezes ao ano. No dia de Natal, lembrando a minha chegada no mundo, e no dia de finados, dia 2 de novembro. Esta foi a resposta que o menino Jesus deu. Portanto, no dia de Natal, ao passo que nós agradecemos a Jesus pela passagem de aniversário e que seja sempre bem-vindo entre nós, pensamos que muitas almas do purgatório vão mesmo para o céu. É um grande tempo, o Advento, o Natal é um grande tempo de graça, um tempo de conversão, um tempo de expectativa, mas é um tempo também para você rever sua vida, para você fazer uma boa confissão, se faz tempo que você não se confessa. É um tempo propício para isso também. A Quaresma, claro, é um tempo muito importante para isso. Porém, o Advento também tem essa característica. Espero que todos nós possamos viver bem esses mistérios que relembramos nesse tempo. Exato. Inclusive, Eric, é ótima essa sua colocação. Todas as paróquias estão programando as confissões para o Natal. Com um sistema de mutirão, uma noite numa paróquia, a noite seguinte numa outra. Eu moro na cidade de Bauru, também aí, lá nós estamos, cada setor de padres, de paróquias, estão organizando as noites de confissão. Gente, a melhor maneira de acolher o Salvador de braços abertos é de estar também com o coração limpo. Façamos de tudo para fazer uma bela e santa confissão, acompanhada também por um belo gesto concreto de caridade para aquelas pessoas mais carentes que estão ansiosas que chegue o Santo Natal, para receber alguma coisa, sobretudo a alegria da vida, um sorriso, uma criança recebe um presentinho, até mesmo com um defeito, mas quanta alegria que a criança tem quando ganha um presente, um brinquedo, etc. Né? É isso aí, Padre Guido. Bom, o senhor precisa comentar a questão dos 12 anos. Quando Jesus tinha 12 anos, o que aconteceu, Padre Guido? Está registrado no Evangelho, né, de Mateus e de Lucas também, que Jesus com Maria e José, todos os anos, desciam de Nazaré para Jerusalém, sobretudo em ocasião da solenidade da Páscoa. A Páscoa hebraica não tem nada a ver com a paixão e a morte de Jesus. A Páscoa é a lembrança da libertação do povo quando saiu do Egito e começou aquela viagem de 40 ou mais anos no deserto até chegar à Terra Prometida, certo?
E Jesus permaneceu lá no templo, em Jerusalém, e quando a caravana, naquela época não tinha nem ônibus, nem trem, etc., né? E se formavam caravanas de grupos de uma cidade para outra, viajando juntos já era um motivo de maior segurança. Certo. Quando, ao término de uma jornada inteira de caminhada de Jerusalém de volta para Nazaré, foi aí que Maria e José perceberam que Jesus não estava com eles, mas logo pensaram, sabe como é? No grupo tem sempre crianças, e a criança logo se relaciona muito bem com as demais crianças. Pensava que estivesse no grupo, mas quando pararam para passar a noite, aí perceberam que Jesus não estava. Voltaram, coitado, tudo a pé. E depois de 3 dias de buscas na cidade de Jerusalém, encontraram Jesus dentro do templo, cercado por mestres da lei, por catequistas, pessoas que conheciam a Bíblia e que faziam cada pergunta a Jesus, e ele dava aquela resposta sábia, perfeita, etc. Olha, foi o término de um sofrimento que durou 3 dias, nem 3 noites. E podemos imaginar que nem dormiram, nem Maria, nem José, talvez nem mal se alimentaram, etc. E Jesus deu aquela resposta, aquela pergunta que Nossa Senhora disse: meu filho, por que fizeste isso? Teu pai e eu estamos te procurando. E Jesus disse: por que estavam procurando por mim? Vocês não sabem que eu tenho que estar dentro da casa do meu pai? Não entenderam, é claro, a resposta na hora. Mas o evangelista diz que Jesus, obediente, se despediu de todo mundo e voltou com Maria e José para Nazaré. Um dos evangelhos apócrifos coloca um pormenor, que foram os doutores e mestres da lei que cumprimentaram Nossa Senhora pela inteligência de Jesus. Olha só, esta frase não se encontra no Evangelho de Mateus nem de Lucas, mas um Evangelho apócrifo acrescenta este pormenor que elogiou Nossa Senhora pela inteligência de Jesus. Lembrando que o Evangelho apócrifo a igreja não considera como divinamente inspirado. A gente não tem certeza exatamente o que é ou não verdade quando a gente lê o Evangelho apócrifo. Porém, tem uma lógica aí, né, Padre Guido? Pode ser que isso tenha acontecido. Que ficaram admirados, inclusive dá de pensar, Eric, que se Maria e José procuraram por 3 dias, eu na verdade, acho que foi assim. Os mestres da lei e os doutores não saíram do templo por 3 dias. Ficaram encantados com a inteligência de Jesus. Talvez nem eles dormiram. Ficaram lá atraídos, dizendo como é que esta criança sabe tudo. E responde com profunda humildade, mas ao mesmo tempo com total segurança. Vejam só. Bonito, né? Isso é muito importante isso aqui, minha gente. Inclusive, este gesto de Jesus de ensinar e de responder aos mestres da lei se repete frequentemente até no seu ministério público. Até que ele mesmo foi chamado de mestre. Exato. Um título que geralmente... Rabi. Rabi, né, Padre Guido? Exato. Padre Guido, qual a diferença entre Rabi e Rabone? É a mesma coisa, as duas coisas? Sim, praticamente é o mesmo. Né? Estamos entre o hebraico e o aramaico, que é um dialeto hebraico. Certo. Sim. Agora, só uma pergunta para o senhor que é especialista no assunto. Geralmente, uma pessoa da idade de Jesus, por volta dos 30 anos, não era comum receber esse título de Rabi nem Rabone, né? Não, foi uma exceção que aconteceu com ele, né, Sim, Padre Guido? Porque exato. isso era para pessoas mais velhas. Mais idosas, sim, é verdade, que faziam até naquela época vários cursos para conhecer os livros do Antigo Testamento, né? E dar uma devida interpretação para poder ensinar aos outros. Aliás, é bela esta sua pergunta, porque no caminho da vida dos hebreus existe também um momento com 13 e 14 anos, quando o menino, o adolescente, já lá dentro do templo ou até na sinagoga, que era como um centro de catequese, lia já
pessoalmente, publicamente, lia trechos bíblicos e, inclusive, dava até uma certa explicação, mesmo usando uma linguagem de criança. Era a passagem da fase, digamos, de ser criança para adolescente ou até jovem. Naturalmente, para ganhar o título de doutor, o mestre, eram muitos anos de estudo. E Jesus, logo, no seu ministério público, se encontrou com, digamos assim, com esta experiência, né, de dar aulas didáticas, de ser chamado de mestre, né, e de dar sempre aquela resposta diante da qual muitos mestres da lei ficavam, desculpe a expressão, envergonhados. Pois é, né? Porque não estavam diante de qualquer um, né, padre? não somente, mas porque o que eles, como mestres da lei, ensinavam, coisas certas, não batia com o estilo de vida deles, pessoais. Por isso, Jesus colocava, digamos assim, o dedo na ferida. Verdade. Ô, Padre Guido, a gente tem só mais poucos minutos para acabar o programa, mas queria um comentário do senhor sobre São José. São José, nesse episódio aí dos 12 anos, ele estava junto ainda com Nossa Senhora, cuidando do seu filho. Porém, depois, quando começa a vida pública, a partir dos 30 anos, a gente não tem mais informação sobre São José. Não temos. O que provavelmente teria acontecido com ele? Bom, ele com certeza veio falecer, não temos nenhuma passagem bíblica da vida de Jesus jovem e até adulto com a presença de José. Temos, porém, duas pistas. Uma é do evangelista Mateus, que no capítulo 13, no versículo 35, diz o seguinte: durante uma das tantas pregações de Jesus lá em Nazaré, o povo fazia comentários: mas quem é este cara? Não é ele, o filho do carpinteiro. Por isso, Jesus é chamado filho do carpinteiro. Certo. Ao passo que este mesmo episódio, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 3, a pergunta que o povo faz é um pouco diferente. O povo diz: mas quem é este cara? Não é ele o carpinteiro? Na versão de Mateus, dá de entender que José ainda está atuando na carpintaria. Ao passo que no Evangelho de Marcos, dá de entender que Jesus está substituindo José, que já deve ter falecido. Ou falecido ou muito idoso, prestes a falecer. Exato. Certo. Aí a igreja não tem dados, digamos assim. Porém, escolheu São José como padroeiro da boa morte, porque, sem usar nenhuma fantasia, deve ter falecido tendo ao lado Maria e do outro lado, digamos assim, Jesus. Por isso é invocado como padroeiro da boa morte. Estava em boa companhia, né? Não tem como. Exato, nada melhor, né? Interessante. Ô, Padre Guido, mas assim, mesmo a tradição supõe, então, que ele já teria falecido. A gente tem poucas informações dos 12 aos 30 anos de Jesus, como nós já comentamos. Agora, uma coisa que eu acho que é lógico da gente concluir, eu também penso que a tradição mantém isso acesa na fé de todo cristão. Durante todo esse tempo, até os 30 anos, Jesus permaneceu em casa, né? Com a mãe dele, trabalhando na carpintaria e também vivendo com a mãe dele. Isso a gente pode deduzir, né? Perfeito. Estamos em perfeita sintonia com a tradição da igreja. Isto aqui sim. Porque te agradeço por esta colocação, porque nasceram tantos evangelhos paralelos que querem cobrir os 18 anos de silêncio que, na verdade, nós temos. Que Jesus foi para a Inglaterra, que Jesus foi no Tibete, que fundou não sei o que tipo de outras religiões. Pura fantasia. Respeitamos o religioso silêncio da Bíblia, repito, porque a finalidade não era aquele de escrever a vida de Jesus, mas o ministério que começou exatamente com os 30 anos de idade. Muito interessante. Padre Guido, a gente está encerrando. Queria que o senhor fizesse as suas considerações finais e nos desse a bênção. Mas só para encerrar rapidinho, o senhor já aproveita para dar a bênção. Quando que termina o tempo do Natal? No período do Natal, o tempo inicia com a noite de Natal. Certo. E vai até o domingo após da Epifania, quando nós comemoramos, né, a presença dos magos, né?
porque no domingo após a Epifania, a igreja de repente apresenta Jesus adulto, com 30 anos de idade, que recebe o batismo pelas mãos de São João Batista nas águas do Rio Jordão. Ou seja, o início da vida pública. Esse é o início da vida. Praticamente, cronologicamente, é um período de duas semanas e meia, praticamente. Muito bem. Padre Guido, o senhor nos dá a bênção para encerrar, por favor. Certo, dando a bênção, né? Desejo desejar um feliz e santo Natal para todos os nossos amigos telespectadores e procura fazer uma bela e santa confissão, né? Unidos na fé, vamos dar as boas-vindas ao nosso Salvador. O meu abraço e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.